Você sabia que ao se casar, a lei já escolhe para você um regime de bens sem você precisar decidir nada? Só que isso pode ser, em algumas situações, uma cilada. É mesmo. O regime, para quem não fala nada, para quem não escolhe, para quem não tem essa atenção, é o da comunhão parcial de bens, que é o regime que a gente chama de regime legal. Mas, se você quer algo a mais, aí fica comigo nesse vídeo que eu vou te trazer todas as nuances desse assunto tão interessante que eu adoro, que é pacto antinupcial. Muita gente acredita que pacto antinupcial é coisa de gente rica, ou é coisa de gente que já casa querendo separar. Ó, não é nada disso. É coisa de gente, ó, que tem massa cinzenta, que realmente honra o seu patrimônio, quer preservar as relações e quer realmente deixar tudo preto no branco. É para isso. Sou Michele Albertini, advogada com mais de 20 anos com atuação diária no direito de família. Eu vou convidar você para me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar aqui a descrição. Lá, tanto no meu Instagram quanto no TikTok, todas as redes sociais, você vai encontrar conteúdos acessíveis do dia a dia e conteúdos assim bem dinâmicos. Todas as novidades chegam primeiro lá nas minhas redes sociais. Comece a me seguir para você ficar por dentro de tudo. Mas é claro que eu trago novidades aqui para vocês também. Porém, aqui no canal a gente traz vídeo com regularidade de uma vez por semana. Então, ó, já seja um inscrito, clique aqui, ó, se inscreva para que você não perca nada. Se você quer ficar por dentro de tudo sobre o direito de família e sem aquela coisa de ficar instigando o ódio, não faz meu tipo. É aqui, você achou o perfil certo. Aqui eu não defendo a mãe, não defendo o pai, eu defendo a família, o patrimônio, a criança, acima de tudo. Então, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre pacto antinupcial. Bom, afinal, o que é isso? É feito antes do casamento, como o próprio nome diz, né? Pacto antinupcial. Ele é feito em cartório e os noivos escolhem o melhor tipo, o que mais faz sentido ali para a atual situação de vida deles. Existem vários modelos, vários tipos, mas é possível também a gente dar uma mesclada, sabe? Fazer um tempero especial, fazer uma coisa assim, fabricada para aquele casal. A gente já fez vários casos aqui no nosso escritório, eu vou te contar alguns deles. De acordo com o Código Civil Brasileiro, os noivos que não fazem o pacto antinupcial é automaticamente escolhido para eles ali o regime da comunhão parcial de bens. Agora, o pacto antinupcial, ele serve para os noivos escolherem regimes diferentes da comunhão parcial de bens. Então, nós temos alguns regimes de bens, como a comunhão universal de bens, que tudo se comunica, antes do casamento e depois do casamento se comunica, tudo é dos dois. A separação total de bens, que é exatamente o contrário. Então, por mais que eu case, o que é meu, o que é dela, o que é dele é dele. Enfim, a gente tem aí uma separação total de bens. Então, ainda que exista um casamento, ainda que exista uma compra de um patrimônio durante o casamento, se esse patrimônio for colocado em nome de um só, é só do que está no nome, tá? Então, tem que ter essa atenção na separação total de bens. E aí tem outro regime de bens que chama participação final nos aquestos. É um regime... Gente, eu tenho 20 anos, eu nunca vi uma pessoa casar nesse regime, eu vou falar bem a verdade. E eu já conversei em vários cartórios, eu perguntei, você já viu algum regime de bens desse aqui? Tipo, a pessoa tem anos, né, no cartório, lá desde a instituição desse regime aqui, que é relativamente recente, acho que entrou em 2002, se não me engano. A pessoa falou, nunca vi ninguém casar. Mas enfim, é um regime meio diferentão. É um regime em que o casamento é inteiro na separação total de bens e somente lá no final, quando divorcia ou quando há a morte de um dos cônjuges, aí tem a participação final nos aquestos. Daí ele se torna comunhão parcial de bens. É esquisito, né? Eu, particularmente, não vejo muita lógica nesse. Mas tem também a possibilidade de você fazer um quarto regime de bens, que eu chamo de híbrido. E eu já fiz vários aqui no nosso escritório, que é quando você mistura parte de um e parte de outro. Então, como que dá para fazer? Por exemplo, ó, veja uma situação recente que aconteceu aqui no nosso escritório. Era um casal que casou com um determinado patrimônio, né, um casal um pouco mais velho, já tinha tido algumas conquistas individuais, não se conheciam. Ela tinha uma casa, um carro, dívidas também. Ele também já tinha carros, casa, terrenos. Ambos tinham sua vida formada quando eles finalmente se conheceram, se apaixonaram e quiseram se casar.
E aí eles me procuraram, falaram, nós temos essa situação, porém nós vamos se casar e a gente quer construir uma vida em comum, a gente quer fazer uma vida junto. Inclusive, a casa que ela já tinha antes de casar é uma casa que admitia a reforma, e ele já tinha comprado o terreno do lado da casa dela. Aí eles estavam com esse imbróglio, eles falaram, nossa, ó, a gente não tem nada, a gente é namorado. Mas veja, ela tem uma casa, já comprou o terreno do lado da casa dela, a gente já tem o projeto para reformar, a gente só precisa casar, só que a gente tem que gerir toda essa bagunça que tá aqui patrimonial na nossa vida para os próximos passos. Falei, não diga mais nada, deixe comigo. Olha só o que a gente desenhou para esse casal, e é uma consultoria muito individualizada. O que eu tô falando aqui é muito longe de ser uma consulta, tá, gente? Sempre se consulte com um advogado especializado para que ele possa desenhar para você, pensando na sua família, né, no que você precisa, nas suas necessidades, a melhor solução jurídica adequada para o seu caso. Nessa situação, qual que foi o desenho? Veja, eles já têm um acervo patrimonial de antes do casamento, inclusive dívidas dela, que é dessa casa que eles já tinham um terreno do lado e vão construir uma grande casa, fazer uma grande reforma. Qual que foi a solução? E eles amaram e funcionou. A gente fez um regime híbrido. Antes do casamento, comunhão universal de bens. Porque nesse caso, por isso que eu falo que cada caso é um caso, se a gente fosse somar o acervo dela patrimonial e o acervo patrimonial dele, era mais ou menos equilibrado. Era mais ou menos equilibrado. Então não fazia sentido a gente fazer outro tipo de regime de bens. Vamos equalizar tudo. Antes do casamento, que é o passado que já existia, comunhão universal de bens. Tudo é dos dois. Então o jet ski dele é dela, o carro dela é dele, os carros dela é dele, o imóvel dela era dele, o terreno dele era dela. Vamos fazer uma universalidade. Ponto. Após o casamento, a gente vai constituir aqui o regime da comunhão parcial de bens. Então a gente fez esse pacto. Olha só que coisa diferente, né? A gente pensa na comunhão universal para antes e a comunhão parcial para depois. E por que esse cuidado nessa situação? Porque, em especial, um deles tinha muitos irmãos. Então, vai ter, quando do falecimento do pai, né, dessa pessoa, uma questão de sucessão ali. E se ela ficasse na comunhão universal de bens, ela ia dar uma atrapalhada nessa sucessão. Já ela, filha única, também pode ter uma questão ali patrimonial pós-morte dos pais. Veja, por que vai comunicar o patrimônio dos pais dela, né, fazenda, um monte de coisa, por que vai comunicar com ele? Sendo que é patrimônio exclusivo dela, ela é filha única, não tem por que ir para a família dele. Então, tivemos esse cuidado, que inclusive a gente percebeu na conversa com o casal que era um desejo de ambos, essa questão da sucessão, né, pensando na família. Então a gente estabeleceu isso, comunhão universal dos bens adquiridos antes e comunhão parcial de tudo depois do casamento. Por que isso, Michele? Mas por que ter que fazer esse rolo? Porque, gente, essa família, nessa configuração que eu falei, tinha essa situação. Ela tinha uma casa, ele comprou o terreno do lado, eles tinham um grande projeto. E essa reforma desse imóvel, suntuoso, ia gastar muito dinheiro. Então não fazia sentido a gente desconsiderar. Imagina, porque o imóvel era só dela. Eles iam fazer um projeto de reforma, então ia agregar ao bem dela que já existe. Então, no fim das contas, ela ia ter o maior patrimônio. Só que, em compensação, existe uma dívida desse imóvel, que ele agora também participa, ele também é co-obrigado, co-devedor dessa dívida, dessa casa que já existia dela. Então, gente, foi assim uma solução genial para esse caso. Por que eu resolvi trazer isso aqui para vocês? Para abrir a cabeça de vocês e falar que existe a possibilidade de fazer regime de casamento feito de maneira artesanal, pensando em você. Então, se consulte com um advogado especializado, leve toda a sua situação, que sempre tem uma forma de deixar todo mundo feliz na situação, para que fique equilibrado, fique harmônico, porque uma relação que começa certa, bem clara, adequada, não tem por que dar problema. Pelo menos sim, esse problema patrimonial não vai ter. Pode até se divorciar por outro motivo, mas esse não vai ser um motivo porque estava tudo às claras, o que faz mais sentido, já que quando a gente tem uma relação, né, marital, a gente convive com uma pessoa, a gente tem que ser
100% verdadeiro, né? Sem essa questão de golpe. Isso não é legal. Então, se você também, assim como eu, compactua dessa comunhão de vida, dessa plenitude, faça esse planejamento antinupcial, converse, consulte com um advogado especializado para que ele possa arquitetar aí a melhor solução para que vocês sejam felizes para sempre. Bom, e na união estável? Tudo isso eu falei do casamento. E na união estável? Mesma coisa. Só que eles têm que ter o cuidado de ter o detalhe das datas, isso é muito importante. Quando começou essa união, qual regime era, qual regime ficou depois, então tem esse cuidado também, assim como no casamento, mas tem o detalhe a mais da convivência, porque muitas pessoas acabam convivendo e só vão se ligar de fazer a escritura da união estável depois. A escritura da união estável faz no cartório, né? E a convivência da união estável, ela não precisa de papel para existir. Ela pode existir só pelo fato de vocês coabitarem. Em relação a isso, gente, eu tenho uma playlist aqui no meu canal que eu já convido vocês a assistirem tudo sobre união estável. Tem muito macetezinho, muita questão que pode ser muito perigoso. É sensível esse tema. Eu convido você para assistir a playlist aqui, que vai ficar à disposição aqui embaixo para você. Acordo antinupcial não é sobre pensar já na separação. Não é nada disso. É uma prova de amor, pessoas maduras conversando com clareza, com transparência acerca das regras que vão seguir ali depois do casamento, ou depois da união estável nessa relação. Se você está pensando em se casar ou constituir uma união estável formalizada, procure uma orientação jurídica para que você não tenha problemas no futuro. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa um like aqui para a gente ver a sua reação e se inscreve no meu canal, por favor, não perca de se inscrever porque tem muito conteúdo aqui, toda semana tem conteúdo novo e para você não perder nada, já ativa o sininho também. Um beijo e até o próximo vídeo.